Olá, quantos brasileiros sabem da existência de um Tribunal Penal Internacional que tem como função julgar crimes contra a humanidade e genocídios? Eu suponho que muito poucos. Se até as instâncias jurídicas do país são pouco conhecidas pela população, imagina essa, que tem um caráter internacional. Mas não deveria ser assim. Ainda mais agora, quando esse Tribunal Internacional passa a analisar a denúncia contra o presidente da República do Brasil. Uma informação ampla e didática sobre o tribunal deveria ser pauta prioritária em todos os meios de comunicação. Criado em 2002, o tribunal tem, entre outras funções, julgar crimes de guerra, como esses contra a humanidade e o genocídio. A Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, o Grupo de Engenheiros pela Democracia e o PDT apresentaram denúncias ao tribunal contra o presidente brasileiro. Ele é acusado de cometer crime contra a humanidade por minimizar os efeitos do coronavírus no Brasil. Ao não tomar providências para enfrentar a doença e estimular o contato generalizado entre a população, o presidente pode ser responsabilizado por milhares de mortes que, sem dúvida alguma, poderiam ter sido evitadas. O documento dos juristas brasileiros entregues ao Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional, diz que é o presidente da República quem incita as pessoas a retornarem aos seus postos de trabalho, as crianças a voltarem às escolas, os jovens a retornarem às universidades e as pessoas circularem normalmente pelas ruas. É um crime, sob todos os aspectos, sem nenhuma dúvida. As previsões, infelizmente, são sinistras. Sem contarmos as subnotificações, já morreram mais de 40 mil brasileiros nessa pandemia. Muitos poderiam estar vivos, não fosse a irresponsabilidade do governo federal. Infelizmente, milhares morrerão nos próximos dias pelo mesmo motivo. Não há no horizonte sinais de que a justiça brasileira tome alguma providência para punir o principal responsável por esses crimes. Cabe então recurso ao Tribunal Internacional de Haia. O ideal é que ele tivesse poder para conter a criminalidade presidencial, mas ainda assim sua atuação será fundamental para evitar a total impunidade. Como foi o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os julgamentos duraram cerca de 10 meses e foram acompanhados em todo o mundo. Começaram em novembro de 1945. Havia 450 vagas para a imprensa, 300 delas reservadas para os estadunidenses. O jornalista brasileiro Samuel Weiner convenceu o embaixador dos Estados Unidos em Paris de que, por ter participado da guerra, o Brasil deveria ter direito a um representante naquela cobertura. E acabou sendo ele o único brasileiro a cobrir as sessões do Tribunal de Nuremberg na Alemanha. As notícias naquela época chegavam aqui apenas pelo rádio e pelo telex, e ainda assim causavam grande impacto. Uma ação do Tribunal de Haia hoje contra o presidente brasileiro geraria grande comoção internacional. E é disso que nós estamos precisando. O Brasil precisa disso. É preciso que a mídia brasileira não se acovarde diante do tema e passe a cobrir desde já o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. As denúncias dos juristas, dos engenheiros e dos políticos são um mote ideal para o início das coberturas. É preciso mostrar aos brasileiros que há uma esperança fora do país e que mais organizações da sociedade apoiem esse movimento, mostrando a possibilidade real de que o presidente da República, responsável por milhares de mortes, não fique impune. Até a próxima.